Oi, gente, tudo bom? Então, estamos na semana da hipomonia, infelizmente, e tivemos. É estranho, tipo, muito estranho falar isso, mas na semana da hipomonia tivemos um episódio depressivo, e aí ontem eu não fui pro parque, e aí hoje eu também tava não querendo ir, tava querendo dormir, mas eu tava, tipo, muito com a vontade de ir, e aí eu fiquei com medo de ter mais um episódio hipomaníaco. E aí eu resolvi não dormir e gravar aqui no condomínio mesmo. Este é o condomínio onde eu moro. Estamos na quadra. E eu precisava tipo falar umas coisas, porque eu tava de madrugada pensando em umas coisas, vendo uns vídeos, e aí eu gravei um áudio, que eu tenho o costume de fazer isso. Gente, vai doer meu braço, peraí. Isso. Aí eu tenho o costume de fazer isso. E gravei um áudio pra falar algumas coisas que eu tava tipo super chateado. Eu não tô conversando muito com as pessoas, então eu tô tipo gravando áudios, falando no Twitter, conversando comigo mesmo, né? E aí eu cheguei a algumas conclusões, umas coisas bem tristes, mas eu não tava tipo depressivo mesmo, só tava pensando mesmo. E aí eu queria falar sobre algumas coisas, né? Por exemplo, sobre... Acho que o vídeo provavelmente vai se chamar Rótulos, como eu odeio rótulos, porque eu comecei a pensar umas coisas e foi tipo de uma coisa pra outra. E aí, por exemplo, eu não lembro direito os tópicos, mas era como as pessoas supõem as coisas e você tem que ficar explicando as coisas que tipo não é aquilo que ela supôs, porque ela não te perguntou. As pessoas têm o costume de não perguntar as coisas, supor as coisas, e aí você tem que ficar explicando que não é aquilo, tem que ficar explicando algumas coisas para as pessoas entenderem o seu ponto de vista sobre diversas coisas, porque elas não perguntaram, né? E aí elas devem achar que você ama falar sobre aquele assunto. Por exemplo, sei lá, você teve algum problema que, sei lá, não sei, gente. Tem um problema, sei lá, tenho trauma de prova, por exemplo. Eu tenho trauma de, meio que tenho trauma de prova. E aí você tem que ficar explicando o porquê que você tem trauma de prova e as pessoas, elas, tipo, supõem que é uma coisa, tipo, besta, sei lá, ou que você não tem trauma de prova. Ela, em vez dela perguntar, você tem que ficar explicando, olha, tenho trauma de prova. E aí tem que ficar explicando, por que eu tenho trauma de prova? Por causa disso, disso, disso. E aí a pessoa, você tem que ficar explicando, tentando fazer a pessoa entender o seu ponto de vista, porque você não pode simplesmente pegar e falar assim, não quero tipo, fazer a prova, ou não gosto de fazer prova, e a pessoa falar, ok. Não, você tem que ir explicando, porque a pessoa não pode aceitar simplesmente que você não quer, entendeu? E eu acho isso uma droga, porque as pessoas ficam supondo as coisas e depois você tem que ficar explicando. E elas devem achar, tipo, que eu amo falar sobre alguns assuntos, porque sempre que eu conheço alguém eu tenho que ficar, tipo, explicando um monte de coisa. E aí as pessoas devem achar que, tipo, nossa, eu adoro falar sobre aquele assunto, porque eu falo pra todo mundo que eu conheço. E, tipo, não. Por exemplo, umas coisas, um negócio que eu não queria falar no Coisando, porque eu acho meio polêmico. E eu, tipo, não acho que é... Eu acho meio... Esse é um vídeo meio de desabafo, então eu não ia falar lá. Mas, por exemplo, isso leva aos rótulos. Como eu odeio rótulos, como eu sempre odiei rótulos. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que os rótulos tinham uma necessidade, uma certa necessidade. Só que fui crescendo mais e agora eu tô num período em que eu tô cansado tanto de me rotular. Porque cada vez vem mais rótulos para definir mais coisas e aí você descobre que você não está se encaixando mais em um rótulo, você tem que se encaixar em outro agora e aí você tem que falar daquele rótulo e ficar explicando para as pessoas daquele rótulo. E aí você tem que ficar sempre explicando para as pessoas. Por exemplo, não sei o que lá, sou bi. E aí você tem que se encaixar nesse rótulo e aí aquele rótulo já chega com um monte de ideias erradas que você tem que ficar explicando para as pessoas que não. E como eu sou uma pessoa cheia de peculiaridades, acho que todo mundo é, mas eu sou uma pessoa cheia de peculiaridades,
as pessoas acham um monte de coisa e aí você tem que ficar explicando que, tipo, não. E eu odeio rótulos porque eu não vejo necessidade, tipo, eu queria que a sociedade, eu tenho uma ideia meio utópica que eu queria muito que a sociedade fosse um lugar onde você não precisasse desses rótulos. Sei lá, por exemplo, você não precisa se rotular como hétero, como bi, como gay, essas coisas, e simplesmente fazer o que você quiser. E as pessoas não vão supor alguma coisa sobre isso, né? Tipo, que eu não preciso ficar explicando. Uma coisa que eu odeio, por exemplo, a questão das pessoas se assumirem, por exemplo, a sexualidade. E aí, por que as pessoas têm que se assumirem? Porque a pessoa não pode fazer o que ela quer e ela sente às vezes a necessidade de se assumir, ou às vezes ela nem sente, e depois tipo a família cobra e se sente traída, ou as pessoas cobram e fica tipo, por que você não contou isso antes? E a pessoa fica tipo, mas eu achei que não precisava contar, porque vocês que suporam as coisas erradas. Tipo, por que você supôs o negócio aí, sendo que não era um negócio aí? Ficou, tipo, sei lá, a vida inteira falando, e as namoradinhas, a culpa é sua. Você supôs que a pessoa gostava de mulher, por exemplo. Não necessariamente é isso. E aí as pessoas ficam criando os rótulos para tentar explicar, e aí você pega, fala um rótulo lá que você se identifica, e aquele rótulo vem cheio de outras coisas que você tem que desmistificar para as pessoas, desconstruir a ideia delas sobre aquilo. E isso eu acho uma porcaria, tipo uma bela bosta. Isso vinha também com outro negócio que eu esqueci agora, que eu ia falar, mas como eu odeio rótulos. E, e aí isso chegou em umas questões do tipo, eu acabo ficando muito sozinho, eu acabo sendo uma pessoa muito sozinha. E não é nem sozinha do tipo, só eu. Porque teve uns momentos na minha vida que eu acabei ficando sem mim mesmo, que eu percebi que eu não podia confiar em mim mesmo. Somente agora eu tô percebendo por causa da questão das doenças e tudo mais, e como uma coisa que as pessoas também não entendem é que, por exemplo, a bipolaridade ou a depressão, elas são um problema físico, elas não são um problema que você fala que vai ficar tudo bem, a pessoa aperta um botão e tudo melhora. Então as pessoas têm que tomar remédios, né? E as pessoas acham mesmo que conversar, que quando você tá mal e você vai lá e conversa e elas falam que tudo bem, elas te dão um abraço e blá blá blá, vai resolver a situação. Tipo, não resolve a situação. E isso eu comecei a perceber que eu era, tipo, muito sozinho desde sempre, porque, primeiro, as pessoas nunca reparam, né? Elas não perguntam e elas não reparam. Por exemplo, tem um problema de dor de cabeça contínua, tem uma dor de cabeça 24 horas todos os dias. E as pessoas, elas não perguntam nada, elas não reparam que eu tô com uma cara de dor, por exemplo, e eu preciso falar, eu odeio esse fato, eu preciso falar das coisas, e ainda quando eu falo das coisas, as pessoas às vezes não acreditam. Elas acham que, tipo, é exagero, por exemplo, entendeu? E aí você fala, olha, convive com uma dor de cabeça 24 horas por dia. E a pessoa, ela age como se nada tivesse acontecido. Como se você tivesse ser uma pessoa maravilhosa mesmo com aquela dor de cabeça. Ou ela esquece, sei lá, de algum modo que você tem aquela dor de cabeça e age como se você não tivesse. É como se você tivesse que ter o bom humor totalmente maravilhoso, mesmo com uma dor de cabeça de 4 horas. E eu odeio como as pessoas não perguntam, às vezes elas supõem, às vezes elas nem reparam no que está acontecendo, entendeu? Porque tem muitas vezes que eu pelo menos reparo, a pessoa tá triste, eu vou lá, converso, ou abraço a pessoa só, eu tento só ouvir ela, e as pessoas não costumam fazer isso. As pessoas mal reparam, sei lá, se eu falo, eu, por exemplo, costumo usar ok, costumo falar ok com 2 Os, por exemplo, na internet. Falo ok, com 2 Os. Se eu uso um O só, quer dizer que alguma coisa está errada. As pessoas reparam, as pessoas não reparam. A maneira como eu falo oi, a maneira como eu pergunto se a pessoa está bem, as pessoas não reparam também. E eu fico reparando nas pessoas, olha, tem alguma coisa errada com essa pessoa. E aí eu pergunto pra ela, né? E as pessoas não fazem isso. Nunca tive alguém que fosse próximo o suficiente para conversar sobre os assuntos que eu achava importantes, porque toda vez que eu vou conversar sobre um assunto que eu acho que eu tenho uma opinião muito estranha, as pessoas ficam tipo, que absurdo, tipo,
por que fica tentando tirar aquilo da minha cabeça. Eu fico tipo, você só não entende, só não apoia, e aí pronto, acabou. E aí, e elas acabam não entendendo e achar que conversar, você vai apertar um botão e tudo vai melhorar e pronto, acabou. Não. Primeiro, você tem que falar pra pessoa ir no médico tomar um remédio, porque não é assim que funciona. As pessoas acham que tipo, é um problema que você pensar positivo vai resolver. E não vai resolver. Você tem que ir no médico tomar um remédio porque o seu cérebro funciona de uma forma diferente agora. E tipo, não é pensar positivo. Às vezes eu não consigo nem tentar pensar positivo porque o meu cérebro na depressão ele vai levando as coisas, ele só tem um caminho para ir e é para baixo. É sempre mais para baixo e as pessoas não entendem isso, né? E aí tinha mais uma coisa. E aí eu ia comentar que, por exemplo, tem uma. Por mais que eu odeie pessoas, por exemplo, enrustidas, né? Que não assumem a sexualidade e tudo mais, não assumem pra família, pros amigos, né? Não assumem que gosta assim, tipo, publicamente, sabe? Eu acho que eu prefiro um pouco elas, porque essas pessoas costumam perguntar das coisas. Porque ela tem medo, sei lá, de alguma coisa assim, e ela costuma perguntar. E aí, por exemplo, a pessoa não vem assim, nossa, porque tem muitas. Às vezes eu tô conversando com uma pessoa e ela fica assim, ai, mas você, tipo, você é muito gato pra ser gay, por exemplo. E aí eu pego e fico tipo, então, eu não sou gay. Não sei porque você falou que eu sou gay, porque eu nunca falei pra você que eu sou gay, então você não precisa falar isso. E aí as pessoas enrustidas, elas costumam perguntar. Em vez de perguntar, tipo, você é gay ou qualquer coisa, elas vêm tipo, você curte? E aí você fica tipo, sim. E aí, tipo, não rola aquele negócio louco, sabe? Da pessoa supondo um monte de coisa idiota que não era pra ela ter suposto, era pra ela ter perguntado. E às vezes a gente perde, é isso que eu falei no áudio, inclusive. A gente às vezes perde o interesse porque a pessoa supôs uma coisa que não tem nada a ver e você, tipo, não quer ficar explicando. E ainda não é só questão de não quer ficar explicando, é questão de por que a pessoa supôs aquilo? Por que ela não te perguntou, cara? Não te perguntou. Não tem só preto e branco no mundo e você escolheu preto e não gosta de branco, por exemplo. E a pessoa, elas, tipo. Mas enfim. Mais ou menos isso que eu ia falar. Eu esqueci de alguma coisa, tenho certeza que eu esqueci de alguma coisa. Mas eu acho que isso já é importante já. Estamos melhor. E vou tentar gravar de novo um vídeo pro Coisando, porque eu não gravei outro dia. É um vídeo muito da hora que eu quero tipo, muito gravar. Estamos com frio, estamos com minha capa, meu capa barra cobertor, porque né, muito frio. E eu não ia ficar passando frio aqui gravando vídeo. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Curta o vídeo aí, comenta alguma coisa, compartilha, sei lá, se quiser. E até a próxima.